Olá, meus irmãos, meus amigos, que privilégio é poder estar com vocês, conversar um pouquinho com vocês sobre a Palavra de Deus. Há muitos anos eu escrevi e preguei um sermão intitulado Presos de Esperança. Pois nessa semana esse sermão e esse texto bíblico voltou à minha mente. E eu queria ler com vocês profeta Zacarias, capítulo 9, versículo 12. O texto diz assim: Voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Também hoje vos anuncio que tudo vos restituirei em dobro. Esse texto do capítulo 9 do profeta Zacarias precisa ser entendido, em primeiro lugar, dentro do seu contexto. Zacarias faz esse apelo aos seus irmãos judeus de uma perspectiva muito interessante. Zacarias é um profeta que profetiza naquele período, juntamente com Ageu, naquele período da volta do povo de Israel que estivera cativo em Babilônia. Eles voltam para reconstruir Jerusalém, reconstruir as cidades, reconstruir o país no sentido físico, moral e espiritual. E Zacarias é um desses profetas que trabalha nesta mensagem de reconstrução. Ele é um profeta que nós podemos dizer que é o profeta da esperança. Até o nome de Zacarias quer dizer Deus se lembra. Quer dizer, Deus se lembra do seu povo. Deus se lembra de nós diante das aflições, das lutas, das perplexidades pelas quais passamos. Pois no capítulo 9, ele tem essa mensagem. E a quem é dirigida esta mensagem? Em primeiro plano, essa mensagem é dirigida a irmãos de Zacarias, irmãos judeus, que estavam espalhados em outros países, por exemplo, alguns que ainda restavam em Babilônia, alguns que estavam em outros países do mundo, como escravos muitas vezes, e que tinham o anelo, que tinham o desejo, que nutriam uma esperança de ainda voltar para a terra prometida, a terra de seus pais, para ali servirem a Deus. E Zacarias diz: voltai à fortaleza, ó presos de esperança. Essa expressão presos de esperança é muito significativa, porque ela nos remete não apenas para o período de Zacarias, mas ela tem uma mensagem muito atual para nós. Nós também vivemos neste mundo presos de esperança. Note que o texto de Zacarias 9, ele tem um ar messiânico também. Se você ler o capítulo 9 de Zacarias, vai ver que Zacarias descreve nesse capítulo, especialmente na segunda metade desse capítulo, o Messias. Ele fala de Jesus Cristo, na verdade. Ele fala de um rei digno, um rei justo, que viria para proteger o seu povo, para salvar o seu povo, e esse rei entraria montado em Jerusalém num jumentinho, pois isso nos mostra exatamente o que Jesus fez por ocasião da sua entrada triunfal em Jerusalém. Então o capítulo 9 pode ser categorizado como um capítulo messiânico, um capítulo que se aplica a Jesus Cristo também. E se aplicando a Jesus Cristo, se aplica também a nós. E aí vem a questão: como aqueles judeus que estavam distantes da pátria, que estavam distantes do seu país e que tinham saudade e que nutriam a esperança de voltar, e Zacarias diz que Deus iria restituir a eles em dobro, iria abençoá-los, ia fazer com que eles voltassem, Jesus Cristo também é a nossa esperança. É interessante que esse texto pode ser aplicado à nossa realidade. Nós também estamos presos de esperança, também estamos em um mundo que não é nosso. Um mundo de pecado, um mundo de dor, um mundo de sofrimento, um mundo de lutas, um mundo de perplexidades, um mundo de quarentena. Nós estamos como que presos. Além disso, estamos presos a um corpo mortal que se deteriora, que se corrompe com o passar dos anos. Nós estamos sujeitos a doenças, estamos sujeitos à dor, estamos sujeitos ao câncer, estamos sujeitos a tantas coisas, a pandemias e a tudo que estamos sentindo. E aí vem uma questão:
Como cristãos, nós ainda estamos presos nesse mundo, mas o nosso anseio é a Jerusalém celestial, é a pátria amada que nos aguarda. Então, hoje, no dizer da Bíblia, nós vivemos de esperança. Mas que esperança é essa? Somos presos numa esperança. Apesar de todas as nossas limitações, somos presos numa esperança. Bom, essa esperança é real não por causa de que é uma palavra bonita. Para muita gente, esperança tem um sentido de esperar alguma coisa que elas não sabem bem o que é. Nós não. Nós esperamos em Jesus Cristo. Em Colossenses 1, o verso 27, a Bíblia diz: Cristo em vós, a esperança da glória. Então, como cristãos, nós estamos esperando a concretização desse trabalho de Cristo, que já foi feito na cruz do Calvário. Ele já ganhou a vitória na cruz, quando morreu por nós, quando disse está consumado. Todavia, esse desenrolar do grande conflito ainda está acontecendo, ele ainda não terminou. Mas em breve, quando Jesus volta, aquilo que é mortal vai se revestir da imortalidade. Aquilo que é corruptível vai se revestir da incorruptibilidade. Aquilo que é limitado vai se expandir por toda a eternidade. Essa é a nossa esperança, de que Cristo se manifestou uma vez na sua primeira vinda, vai se manifestar uma segunda vez na sua segunda vinda, para então terminar esta obra de salvação, de restauração. E os presos de esperança voltarão para casa. Esse é o meu desejo, este deve ser o seu desejo. Essa deve ser a esperança que acalenta, que fortalece a nossa fé, que fortalece a nossa vida, que nos motiva para caminhar um pouco mais, para então, um dia, estarmos para sempre na fortaleza de esperança que o Senhor Jesus está nos preparando. Há alguns anos, eu li uma história interessante. Era a história de um jogador de futebol americano. Este jovem jogador cometeu um erro. Durante a partida, ele se atrapalhou, isso pode acontecer com qualquer pessoa, e então ele fez um gol contra. Você sabe, nós brasileiros sabemos muito bem disso, o que significa num jogo decisivo, numa partida decisiva, um jogador fazer um gol contra. Ele é ridicularizado, ele é até perseguido, ele é mal falado e ele entra em depressão por conta disso. Pois não foi diferente com esse jovem. No final do primeiro tempo, quando o primeiro tempo termina, ele vai para o vestiário e ele está chorando copiosamente. Ele está triste, ele está de fato acabado. E então, termina o intervalo e todos começam a voltar para o campo para continuar a partida. E ele está ali prostrado, chorando, com a mão no rosto, envergonhado. E eis que se aproxima dele o técnico do time. O técnico não era apenas um técnico, o técnico era um líder. E o técnico coloca a mão no ombro dele e diz: vamos lá? Vamos embora? E ele diz: não, eu não posso. Como eu poderia fazer isto agora? Eu envergonhei meu time, eu envergonhei você, eu envergonhei minha família. Eu fiz uma besteira, eu fiz um gol contra. E então, o técnico apenas abraçou ele e disse o seguinte: levante-se, entre novamente em campo, a partida ainda não está terminada. Ao ler essa história, eu fiquei pensando que muitas vezes Jesus precisa se aproximar de nós, de mim e de você. E nesses momentos, às vezes, difíceis da nossa vida, conturbados da nossa vida, pode ser que nesse momento você esteja passando por uma situação assim. Eu não sei a sua história, não sei a sua vida, eu não sei o seu problema, mas eu imagino que todos nós,
em algum momento temos momentos difíceis, de depressão, de tristeza, de perplexidade às vezes. E muitas vezes Jesus precisa se aproximar e ele se aproxima de nós. E talvez nesse momento ele esteja se aproximando de você, que está me vendo, que está me ouvindo agora. E ele diga assim: levante-se, ande um pouco mais. A partida ainda não está terminada, mas em breve ela vai terminar. E nós seremos vitoriosos. Que Deus te abençoe, que Deus te dê alegria neste dia, te dê força, te dê motivação, que a sua fé não desfaleça, mas que você possa crescer na fé, no conhecimento da palavra de Deus, na oração, e vamos em frente, porque a partida ainda não está terminada. Um abraço e a gente se encontra.